Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje eu vim aqui para contar para vocês sobre um filme que estreia hoje na Netflix, O Rei das Fugas. Filme polonês, diga-se de passagem. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e daí sim a gente pode falar desse filme que, olha, talvez a história original seja mais legal que o filme, já que ele é baseado numa história real. Bora lá. Vamos lá. O filme conta a história, eu vou ler aqui com licença, porque não é fácil, do Zdzisław Najmrowski. Vamos ver, ó. Zdzisław Najmrowski. Zdzisław Najmrowski. Acho que é assim, se for assim, muito obrigado. Se não for, desculpa aí por qualquer tipo de interpretação. Vou tratá-lo como protagonista da história. Aqui pra não dizer, porque é bem difícil de falar, é muita consoante e pouca vogal em duas palavras, mas o que importa é que este cidadão polonês era um ladrão que viveu ali no final da época comunista, ainda na Polônia, final dos anos 80, e ele ficou famoso e conhecido por fugir 29 vezes da polícia. E o filme vai retratar sobre a história dele, mas não tanto sobre a história dele, já que o próprio diretor falou que ele não se prende aos fatos que aconteceram, e mais como uma própria interpretação dele sobre a história, já que ele fala que na época, nesse final da era comunista, ali final dos anos 80 na Polônia, ninguém gostava da milícia, que era como era chamada a polícia nessa época. Então ter fugido 29 vezes deles acabou sendo um feito e tanto para aquela população. Mas como o diretor Mateusz Rakovics mesmo disse, ele não é um herói. Isso fala muito mais sobre a polícia do que sobre o próprio ladrão. Inclusive, ele conta que uma vez o ladrão fugiu simplesmente embebedando os policiais. Vejam bem. Durante o filme a gente vê algumas misturas de tons. O filme começa como um filme de assalto, que até na forma como filmar me lembrou muito 11 Homens e um Segredo. É quando mostra realmente a gangue dele, como eles chamam, fazendo um assalto no começo. Depois ele passa um pouco mais para aquela coisa de caça de gato e rato, porque a polícia tentando pegar ele, pega e ele foge. E depois no final entra um clima mais tenso, porque ele acaba sendo perseguido por outras pessoas, não vai estar aqui em detalhes do filme, e acaba tendo que fugir, começa a temer pela vida. Então o filme acaba ganhando ares mais tensos, a fotografia muda um pouco, ganha umas coisas meio psicodélicas no final. Ele começa a ficar bem confuso assim, em questões de tom realmente. Mas o filme navega bem entre esses tons diferentes, principalmente porque tudo isso é permeado com comédia. O filme acaba tirando sarro de muita coisa, dos próprios personagens. Tem alguns inclusive que são alívio cômicos, como um dos policiais, que em algum momento ele vê um pedaço de um corpo e aí ele meio que vomita e o outro policial olha e vomita também. Umas coisinhas assim que nem sempre são engraçadas, mas que acabam dando esse tom mais suave a essas transições de gênero que o filme acaba apresentando. Outra coisa que é bem notável é a paleta de cores que o diretor usa. São cores geralmente bem saturadas, então tudo é muito forte no filme. Ele usa tons avermelhados porque ele diz que isso é nostálgico para ele, pois lembrava as fotografias que o pai dele mostrava dessa época. Então ele quis retratar isso no filme como se ele estivesse retratando quase uma memória dele da época. Confesso que até não me incomoda, eu até gosto de filmes com cores bem fortes assim, mas com certeza vai acabar cansando algumas pessoas, então vai um pouco aí de gosto. Esse tom ajuda a trazer esse ar mais fantasioso para uma história real. Eu acho que esse é a principal função que essa cor acaba tendo, já que ele tá, como ele mesmo disse, interpretando essa história real desse ladrão e tornando ele quase como uma espécie de herói em frente à polícia da época. Então esse tom acaba ajudando a contar o filme dessa história. Como quem diz para você, ó, essa história é real, mas não tanto. Confesso que quando eu li a sinopse e quando eu vi o trailer do filme, eu esperava mais dessas fugas miraculosas. Afinal, o cara fugiu 29 vezes da polícia. E isso é focado na história dele. Porém, o filme não mostra muito essas fugas,
mostra algumas, dá alguns exemplos, como uma que ele pula simplesmente numa janela no meio de um julgamento, de um depoimento, ou quando, enfim, não vou contar as outras para vocês para não estragar a experiência, mas realmente o filme não foca nisso. Gostaria de ver mais planos de fuga e coisa assim, e não veio aí. Eu fiquei o filme inteiro esperando, então se tu já espera, já não espera mais. Foca em outra coisa porque as fugas não vai rolar. Mesmo que por fim eu acho que a história dele não tenha sido explorada da melhor maneira, talvez eu gostasse um pouco mais de como foram os fatos e de novo de ver mais das fugas, o filme acaba divertindo, o protagonista é ótimo, é carismático, é sedutor, eles botam uma pitada de amor no meio da história para dar uma romantizada e acaba funcionando. É uma bela pedida para um pouco mais de 1h30 de filme que você pode assistir aí do seu sofá na Netflix, bem gostosinho, bem delicinha, e aí vale a pena. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Não esqueça de vir aqui me contar o que vocês acharam desse filme. Se gostaram da dica, a gente se vê por aí qualquer hora dessa. Tchau, tchau.